Tá dando para ouvir legal? Beleza. Meu nome é Paula, eu sou... Oi. Ai, peraí, estou começando a ficar nervosa. Meu nome é Paula, eu sou do Parede Rio de Janeiro. Além de representar o Parede Rio de Janeiro, eu estou aqui representando o Parede Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês no FISLE, é a minha primeira vez no FISLE. E eu vou falar um pouco sobre testes unitários como ferramenta de design de código. Então, vamos lá. Vai ficar meio coisa de passar, então vamos lá. Meu nome, eu sou Paula Grangeiro, como eu falei antes, eu tenho 28 anos. Estou falando isso para dar uma credibilidade, assim, por causa da altura, né, para vocês não acharem que eu sou menor e tal, menor de idade, porque eu sou menor. Eu sou bacharel em sistemas de informação. Eu sou de Duque de Caxias, não é uma região central do Rio de Janeiro, é uma região conhecida como Baixada Fluminense. Eu gosto muito de animais, então me considero gateira, porque no momento eu só coleciono gatos. E eu gosto muito de falar sobre Python e arquitetura de software. São as coisas que eu estou estudando no momento, que eu curto conversar. Nesse segundo slide, assim, eu costumo colocar um pouco das comunidades que eu participo. Depois eu vou subir a apresentação lá para o aplicativo, então vocês podem fazer download. Se quiserem saber um pouco mais sobre cada iniciativa, é só clicar, porque nos ícones tem os linkzinhos. Eu gosto de dar esse espaço, porque eu sou muito grata hoje à comunidade de Python, pelo que eu sou. E aí eu sempre tento contribuir um pouco de volta para a comunidade, trazendo mais gente, e, no meu caso, carregando a bandeira da diversidade, né, que é uma parada que eu posso representar. E, além dos ícones das comunidades, esse último ícone aí é da Elo Group, que é a empresa que eu trabalho no momento. E são os locais onde vocês podem me encontrar. Por que pensar em design de código, né? Esse é o principal questionamento quando você vê um título desse. Mas por que eu vou pensar em design de código? No mundo real, quando você pensa em planejamento de software, você tem mais ou menos deveria pelo menos ter mais ou menos essa pirâmide aí de planejamento, que ela diz mais ou menos o seguinte: de acordo com o tempo estimado para o projeto, vai influenciar o custo de desenvolvimento. De acordo com o custo, vai estimar o escopo do que tem que ser desenvolvido. E, de acordo com o escopo, também vai influenciar de volta no tempo, o tempo de desenvolvimento. Então, é um ciclo, essa pirâmide, e todas essas partes são unidas pela qualidade, que é a entidade que deveria ser inegociável num projeto de software. Mas, no nosso mercado, acontece muito de... ou você faz algo bom e rápido, porque teu cliente pediu, ou rápido e barato, porque ele não quer gastar muito, e dificilmente você faz algo bom e rápido, porque custa muito. E, geralmente, o cara não quer investir dinheiro nisso, ele quer alguma coisa ou rápida e mais ou menos, ou boa e mais ou menos rápido, ou que demore muito, ele não se importa, entendeu? E quando você começa a negociar a qualidade, que aqui não existe qualidade, você está começando a negociar o nível de qualidade do teu projeto, você tem códigos mais ou menos como esse daqui, tá? Eu vou passar de exemplo rápido para vocês não levarem um susto, beleza? Mas isso é um código que está em produção. Isso é um projeto que funciona, o cliente considerou entregue. E é só uma pequena função de 1066 linhas. Então, eu nem cheguei a colocar a classe inteira, porque eu acho que o código só da função já serve de exemplo, e não precisava ter muito slide para poder falar disso daí. Já dá para ver que tem alguma coisa de errado quando tu tem uma função com mais de 1000 linhas. Mas por que isso aconteceu, né? Apesar daquele projeto ali de exemplo ser um projeto orientado a objeto, ele está quebrando os principais princípios da orientação a objeto, que é você sempre buscar uma maior coesão e um menor acoplamento. O que significa buscar coesão, né? É desenvolver estruturas de código que são especialistas naquilo que fazem e que colaboram entre si para poder desempenhar alguma função no sistema. Buscar o baixo acoplamento é desenvolver, por sua vez, desenvolver estruturas que sejam isoláveis, de maneira que uma alteração ou uma remoção de um componente gere um menor impacto. Então, esse código aqui, apesar de ter sido
considerado entregue e utilizável pelo cliente, ele não é. Ele exala o que a gente chama na programação de bad smell, que, segundo Morgan Kaufman, são estruturas que não necessariamente são bugs, mas que afetam na qualidade do projeto. Apesar disso daqui ter sido considerado entregue para o cliente e o cliente saiu satisfeito, a gente não sabe realmente qual foi o custo de desenvolvimento disso, porque não tem um traqueamento dos bugs que esse código gerou depois, e nem o traqueamento do tempo de manutenção, caso o cara peça uma manutenção de um código desse tipo. E bad smell é uma coisa muito comum que você faz no dia a dia. São coisas que você nem imagina, mas que estão prejudicando o seu trabalho. É duplicar código, é fazer uma complexidade desnecessária, é você ter uma função com muitos parâmetros, que são coisas que vão te dar trabalho no futuro quando você tiver que resolver um bug ou fazer manutenção do sistema. Sobre esse assunto, que não é o assunto da palestra, estou falando um pouco só porque você tem que pensar em design de código. Você pode ler o Clean Code, por exemplo. O Clean Code é uma ótima referência para iniciantes em programação, que estão começando a programar, mas que não têm ainda muita noção de como pode melhorar a qualidade do seu código. Ele é de leitura fácil, ele tem versão em português, a leitura dele não é aquele tipo de livro técnico que é muito pesado, então eu recomendo a leitura dele, que é muito boa. É do Uncle Bob, Robert C. Martin. E uma parada interessante que ele fala nesse livro é que não adianta, você tem que mudar o seu mindset para começar a buscar um melhor design no teu código. Não adianta você continuar fazendo código ruim, porque, para ele, escrever código limpo é o que você deve fazer para que possa se intitular um profissional. Não existem desculpas plausíveis para você fazer menos do que o seu melhor. E ele está certo, porque a gente tem que buscar sempre melhorar. A gente, numa carreira que a gente está seguindo, como a nossa de tecnologia, a gente não pode nunca parar em pensar no tempo e parar de estudar. Não existe isso. Então, a partir do momento que eu cheguei nesse mindset, que eu tenho que melhorar o meu código, todo mundo tem que melhorar seu código. Eu acho que não existe um topo, tipo, eu sou master agora, eu não preciso estudar mais nada. Todo mundo tem alguma coisa a aprender. Mas, para aqueles que são iniciantes e não sabem por onde começar, como fazer um código bom, pode começar a estudar padrões de projeto ou design patterns. Os padrões de projeto, eles são os exemplos de bons design. E o mais conhecido deles é o GOF, que é conhecido como Gang of Four, que ele foi definido num livro chamado Design Patterns, que foi escrito em 95. O livro foi escrito em Java e em C, porque era a linguagem que estava no auge na época, mas que, mesmo quem hoje trabalha com linguagens dinâmicas, eu acho uma boa referência para você começar a estudar, mas que você tem que levar isso como uma meta de estudo e não ir correndo muito, porque é um assunto meio tenso. Sobre design patterns, tem essas referências. Tem o próprio design patterns, que define o GOF. Tem um apply e um ML em patterns, que define o GRASP, que é outro padrão de projeto. Ou seja, padrões de projeto, existe N tipos de padrões que você pode estudar. E eles são soluções para problemas comuns do seu dia a dia, porque desenvolvimento de software não nasceu hoje. Os caras começaram, então, a documentar, na década de 80, quais eram os problemas comuns que os desenvolvedores cometiam e quais são as possíveis soluções. Então, existem diversos padrões que vocês podem começar a estudar. O Real-Difficile Design Patterns também é um ótimo livro, ele é de leitura bem básica e ele define alguns padrões do GOF, do SOLID e do GRASP. E também tem o curso do Luciano Ramalho, que, inclusive, vai estar dando palestra aqui às 5 da tarde. O curso dele é voltado, por exemplo, para Design Patterns em Python, porque hoje você não tem nenhum material de Design Patterns para linguagens dinâmicas, porque as linguagens dinâmicas estão começando a surgir agora, a ter importância agora, a partir dos anos 2000, então você não tem ainda materiais de referência sobre o assunto. Mas o curso dele é voltado para Python e é interessante que pode ser reaplicado para outras linguagens dinâmicas, como o Ruby.
Mas a questão é que design patterns não são bala de prata. Você tem que ter consciência que, mesmo começando a estudar design patterns, você pode fazer projetos ruins seguindo design patterns. E aí você cai naquilo, poxa, eu estou estudando isso, estou aplicando essa solução, mas mesmo assim o design não está salvando o meu projeto, está ficando ruim de dar manutenção. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo geralmente porque o design patterns depende muito da experiência do programador. Você tem que viver aquele problema para poder saber aplicar um design. Ou seja, é que nem eu falei antes, você tem que ter aquela meta de estudo e seguir estudando isso durante um bom tempo. Mas não se aflija se tiver difícil de entender. É só dar uma pausa, de repente procurar um outro padrão que seja mais maleável para começar a estudar. Mas é um assunto que você não tem que ter pressa para aprender. Mas como, então, que eu posso começar a melhorar o design do meu código a partir de hoje? Quem faz testes unitários hoje aqui? Beleza. Então, vou passar mais ou menos aqui na explicação dos testes unitários. A função dos testes unitários é verificar um funcionamento de um fluxo, garantindo que, a partir de uma entrada, uma saída esperada aconteça, seja reproduzida. Então, você tem mais ou menos isso aqui, os testes unitários, né, para quem nunca fez. Você tem a tua funçãozinha ali, soma, que recebe os parâmetros A e B, e ela só soma A mais B. Ela dá um retorno A mais B. Então, eu tenho uma entrada A igual a 2 e B igual a 1, e eu espero que a saída dessa soma seja 3. Então, eu vou fazer um pequeno teste unitáriozinho aqui para a minha função, onde eu tenho ali o soma test case, por exemplo. E aí eu testo se os parâmetros estão sendo passados corretamente, se o valor esperado é igual ao valor de retorno. Eu faço ali o meu teste def, test sums params correctly, expected igual a 3, né, que é o que eu espero que a soma retorne. O valor vai ser a própria chamada do método, e aí, no final, eu faço um assert equal para saber se os dois caras são iguais. E é basicamente isso. Testes unitários não são bicho de 7 cabeças. Como essa palestra aqui é para Python, tem algumas libs que você pode usar para testes unitários. Toda linguagem tem a sua ferramenta de testes unitários. No Java tem o JUnit, e cada linguagem você pode procurar saber como funciona. Mas por que eu recomendo testes unitários? Porque testes unitários, geralmente, no caso do Python, é o unit test. Mas, geralmente, toda linguagem já tem uma biblioteca embutida para você começar a fazer testes unitários. Então, você não precisa instalar nada, é só você importar, de repente, um módulo e começar a fazer seus testes unitários. Então, como é que eu posso, hoje, utilizar os meus testes unitários como ferramentas de design de código, né? Bem, a primeira dica que eu dou é praticar TDD. Quem aqui sabe o que é TDD? Beleza. TDD é quando você faz um tipo de prática de desenvolvimento, onde você, em vez de começar a desenvolver o teu código final, você começa pelo teu teste. Ele tem esses stacks aqui, que ele chama de red, green e refactor. A ideia é mais ou menos, sempre um ciclo. Você começa ali no red você vai fazer um teste primeiro, e é claro que ele vai quebrar, porque você não escreveu ainda o código que vai fazer aquele teste passar. Então, você fez o teu teste, você vai rodar o teu teste e ele vai quebrar. Beleza, quebrou. Então, agora eu vou começar a programar a minha função que atende esse teste. Então, eu vou começar a programar a minha função que atende esse teste. Passou. Estou no green. Beleza. Agora, eu vou começar a refatorar o meu código para ficar melhor, já que o meu teste passou. Porque a ideia entre o ponto 1 e 2 é você não gastar muito tempo pensando em como o código tem que ser feito. Você tem que escrever de maneira que o teste passe e pronto, acabou. Você está garantindo o comportamento, passou do verde, agora você tem que refatorar para esse código ficar melhor. Se quebrar, você volta de novo no ciclo e vai fazendo sempre esse ciclo de vermelho, verde e roxinho de refactoring. TDD, às vezes, é muito difícil para aprender quando você não tem esse mindset. Porque, às vezes, você escreve, você tem o costume de fazer código primeiro, depois vai fazer teste,
Ah, não vou fazer teste para isso aqui não, dá uma preguiça, vou ter que mudar meu código de novo. O que pode ajudar você a mudar esse mindset é começar a praticar diagramas de sequência antes de começar a programar. Porque no diagrama de sequência você vai desenhar as mensagens que os seus objetos vão trocar. Então, você vai começar a definir mais ou menos quem vai ser chamado, quais são os parâmetros que tem que ser passado, e isso é o que o teu teste precisa. Porque a vantagem de você praticar TDD é que isso vai facilitar a definição do fluxo do teu código, a partir do momento que você define primeiro a API de chamada. Entendeu? Estou definindo a API de chamada, quais são os parâmetros necessários, e depois que eu vou fazer o código que faça aquele teste passar. Outra dica muito importante é que os testes cases, né, que a gente faz, eles têm que ser pequenos. Por que tem que ser pequenos? Porque quando você... O que são os testes cases? Os testes cases é como se fossem umas caixinhas de testes de comportamentais sobre alguma coisa. Pode ser um módulo, pode ser uma classe. Ele é uma caixinha que vai reunir todos os testes de uma coisa. E quando o seu teste case é muito grande, isso pode ser um indicativo que a tua classe está com muita responsabilidade, por exemplo. E uma classe que tem muita responsabilidade é uma quebra de um padrão de projeto, por exemplo. Então, você pode, a partir do seu teste, começar a identificar o comportamento do teu código. Pô, se está grande demais, de repente eu estou fazendo alguma coisa errada, ou eu estou colocando muita funcionalidade naquela minha classe. E aí, eu tenho aqui, por exemplo, o código do teste daquele carinha lá no início. Só o teste daquele carinha... Tem quantas linhas isso aqui? Tem 130 linhas. E aí, o que acontece? Você analisando o seu test case, você tem uma identificação das responsabilidades da classe testada e de possíveis bad smells, que estão contribuindo para diminuir a coesão ou aumentar o acoplamento do teu código, que são aquelas regras lá da orientação a objeto. Quando o seu test case está muito grande, como está escrito ali, é uma indicação de bad smell, ou seja, não é o teu teste que está errado, é o teu código que está influenciando o teu teste. E aí, às vezes, acontece de você, pô, não vou dar mais manutenção nesse teste, está gigante, como é que eu vou mexer nisso? E, às vezes, não é o teste que tem que ser modificado, é o teu código que tem que ser melhorado. Testes unitários têm que ser unitários. Pode parecer meio bizarro isso, mas, às vezes, a gente esquece que testes unitários têm que testar apenas um fluxo. Ou seja, se, no meu caso aqui, fiz uma pequena modificação na minha função soma, que ela agora tem 2 fluxos possíveis. Ela agora, além de retornar uma soma, o resultado da soma, ela pode levantar uma exceção. Eu não programei exceção, mas ali tipo, eu estou verificando. Se o A for none ou B for none, levanta uma exceção qualquer. Ou seja, esse meu código tem 2 fluxos possíveis. Se ele tem 2 fluxos possíveis, tem que haver 2 testes unitários para esse test case. Então, ali eu tenho uma função que continua testando a soma e uma outra funçãozinha que testa se aquela exceção foi levantada. Você tem que testar também unitariamente os fluxos alternativos, mas isso eu vou falar um pouco mais à frente. O que é para deixar claro é o seguinte: se o teu fluxo tem mais de uma chamada possível, de uma saída possível, se tem algo que pode alterar o comportamento do teu fluxo principal, você tem que fazer um teste específico para aquilo. Mas por que você tem que fazer isso, né? Porque isso vai te auxiliar na descoberta dos fluxos de comportamento. E também vai te ajudar a manter a coesão do teu código e diminuir o acoplamento. Porque se você consegue testar um pequeno bloco de código, é uma garantia de que aquilo é o menor acoplamento possível que você conseguiu fazer naquele momento. E a quarta dica que eu dou é: testes unitários têm que ser isolados. Que nem eu falei ali antes do fluxo alternativo. Aqui eu tenho, por exemplo, uma função que calcula uma equação de segundo grau. Pego os parâmetros, chamo uma função delta,
que é um fluxo alternativo, porque delta pode ser usado para outras coisas e não só para a equação de segundo grau. E aí, eu tenho o retorno de delta que eu uso no meu cálculo da equação de segundo grau. Para eu testar esse cara, eu crio um test case específico para o delta, porque não é responsabilidade do meu teste da equação de segundo grau saber o que o delta tem que fazer. É responsabilidade do test case do delta garantir o comportamento dele. E aqui, ali eu tenho do delta, e aqui eu tenho o test case da minha equação. Os dois são separados. E aí, o que eu faço para isolar um do outro? No caso do Python, a gente tem essa lib de mock. O mock existe em todas as linguagens, eu acho. Como é que ele se comporta? Você altera o teu objeto em tempo de execução por um objeto fake. E aí você só garante a chamada. Nesse caso aqui do meu teste, eu tenho o meu teste lá em cima, da delta, que está garantindo o comportamento dela. E aí eu tenho aqui o teste da minha equação de segundo grau. Eu não tenho que garantir, nesse teste da equação de segundo grau, que delta está funcionando. Eu só tenho que garantir que delta foi chamado corretamente. Então, através do mock, eu faço ali, no caso, antes do meu teste, aquela linha ali que tem um @pet delta. Eu estou substituindo o delta por um objeto de mentira, que vai ser criado na hora. E, então, eu vou fazer o meu teste para os parâmetros 5 e 8, que são os esperados. Aí eu vejo x1 e x2 e chamo a função. Eu só verifico se o cara mocado, que é o mocked delta, foi chamado com os parâmetros corretos. Essa é a única asserção que o meu teste da função de segundo grau tem que fazer. Porque não é responsabilidade dele saber o comportamento de um fluxo externo, que ele não tem controle. E, então, no final, eu só comparo se o resultado é esperado, como no teste anterior. Quando você isola fluxos externos, você evita que o comportamento inesperado de um componente influencie no teu resultado. Porque você imagina que você tem, no caso de um sistema desse, sei lá, de matemática, que a função delta é utilizada em N funções. Você não isolou delta nos seus testes. Se delta for modificado, quando você for rodar os seus testes, vai vir aquela cascata de teste quebrando. E aí, às vezes, isso você não sabe, vai dificultar no teu trabalho de identificar, pô, mas está quebrando por quê essa função? Aí você perde tempo analisando uma função que não foi modificada, mas que sofreu um efeito em cascata de um outro método que não tem nada a ver, que está sendo chamado lá em outro lugar. E, finalmente, menos é mais. Quando você começa a praticar testes unitários e você começa a pensar unitariamente, você começa, sem querer querendo, a aprender a fazer código desacoplado e mais coeso. Porque você está tentando fazer, na menor quantidade de código possível, a tua funcionalidade. E isso vai te ajudar a manter a qualidade do teu projeto, vai diminuir o custo de manutenção. E é isso que a gente tem que alcançar no paradigma orientado a objeto. E, enfim, eu não sei terminar a palestra, eu sempre termino assim, do nada. Obrigada, esses são os meus contatos aqui. Quem quiser conversar comigo sobre esse assunto depois, ou Python, ou arquitetura, é só me chamar. Tem pergunta? Não, deixa eu ver aqui. Ok, oi. Como é que pergunta lá? Pode vir aqui? Não sei. Eu sou um pouco ansiosa, não sei se eu consegui falar no tempo, se deu para entender. Então, qualquer coisa, se quiserem falar mais comigo depois. Oi. Oi. Primeiramente, gostei muito da apresentação, foi bem Obrigada. legal. Esse assunto me interessa bastante. E, na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas é uma sugestão de leitura para quem quer aprender a fazer TDD. Tem um livro do Kent Beck chamado, em inglês, TDD by Example. Uhum. Né? Tem versão em português também. Não sei se você conhece. Conheço, mas ainda não li. Ele é bem legal, que ele faz um passo a passo assim de
É bem mão na massa mesmo. Você abre o livro, abre o computador e vai fazendo junto com ele. Então, recomendo. É uma ótima prática também para você aprender TDD é participar de dojo. Porque o dojo você vai ter os ciclos de desenvolvimento, e aí você pode começar com teste e com a ajuda do teu parceiro, ele te guiando e você bota mais em prática o estudo. Oi. Então, a gente tem um dojo lá na Universidade de Brasília, eu e um amigo meu que está puxando, a gente tem essa cultura de TDD, só que como todo mundo está muito recente também, a gente pega, lê alguma coisa ali, outra aqui, mas todo mundo é totalmente inexperiente nessa prática. Então, a gente tem muita trava nessa parte de baby steps, que é, ok, eu vou fazer TDD, mas eu vou fazer TDD tipo, do resultado final ou de algum métodozinho ali bem pequeno. Esse pensamento de fazer métodos pequenos que meio trava. Então, você tem algum conselho para leitura para baby steps? Conselho para baby steps. Então, você tem que pensar unitário. Isso vai aumentar o número dos teus passos. Você tem que reduzir o teu baby step, na verdade, né? Porque quando você pensa unitário, você está pensando num ciclo de código menor. E você tem que testar só aquela entrada e aquela saída. Então, se de repente a tua função tem uma entrada e tem muitos pontos que fazem que você tenha muitos baby steps, de repente ela está fazendo mais coisa do que deveria. Você pode separar isso em várias funçõezinhas, e aí você vamos fazer o TDD aqui dessa pequena parte 1. Aí faz o TDD da parte 1, que geralmente vai virar uma função, porque ela tem um parâmetro e uma saída esperada. Aí você faz um TDD da parte 2, que é outra função, que tem uma entrada e uma saída esperada. E aí você vai ter um cara grandão, que ele, na verdade, só vai orquestrar essas chamadas, entendeu? Lá atrás. Foi bem legal a palestra. E eu queria falar uma sugestão de leitura também, que é relacionada a Design Patterns, que tem um livro do Russ Olsen, que ele é um pouquinho antigo, já tem alguns anos, que ele é sobre os design patterns, não tem todos, mas tem alguns, adaptados para Ruby, que é uma linguagem dinâmica. Assim, eu conheço muito pouco de Python, não sei o quanto isso seria útil para a comunidade Python, mas é legal ver uma adaptação e também alguns que nem fazem sentido em linguagens dinâmicas e explica por quê. Sim, exatamente, porque Peter Norvig, ele tem uma apresentação sobre isso. Aí ele fala que o Goff, que é o mais famoso, que tem 23 padrões, em Lisp, por exemplo, só 16 se aplicam. Ou seja, às vezes você pode ler um conteúdo e não vai fazer match com aquela linguagem que você está estudando no momento. Então, é interessante você, se você já tem prática só em linguagens dinâmicas, procurar uma referência mesmo, igual essa que você deu, para iniciar o estudo de Design Patterns. Mais alguma pergunta? Obrigada.